Nossa querida Coreia do Sul. O país do K-pop, dos doramas e de uma beleza divina. Mas como eu sempre falo, existem lados dessa perfeição bem obscuros que eles não querem que você veja. A Coreia do Sul tem uma das culturas de aparência mais cruéis do mundo. E eu não tô falando aqui só de vaidade comum e de querer ficar bonito. Eu tô falando de um sistema que pune você por não se encaixar num padrão impossível, de vidas arruinadas por causa de um rosto que não agrada, de uma sociedade que trata a aparência como se fosse um requisito para existir. Hoje, a gente vai descobrir como que um país inteiro se tornou refém da sua própria imagem. E eu te garanto, depois desse vídeo, você não vai mais olhar para essa cultura de cuidado pessoal e de beleza da mesma forma. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Quando a gente vê um grupo de K-pop ou aquelas atrizes coreanas, a primeira coisa que a gente nota é a perfeição. A pele é impecável, os traços do rosto são simétricos, tudo parece que foi perfeitamente calculado. E sabe o porquê? É porque foi de fato. A Coreia do Sul não tem simplesmente uma cultura de beleza, ela tem uma obsessão com aparência que se tornou quase uma religião. E isso daqui não é exagero. Os padrões de beleza na Coreia são extremamente específicos. Uma pele branquinha, sem manchas, rosto em formato de V, bem fino, olhos grandes, preferencialmente com pálpebras duplas, esse negócio aqui bem diferente, nariz pequeno e levantado. E claro, acima de tudo, um corpo magro, mas muito magro mesmo. Se você não se encaixa nisso, você simplesmente não é considerado atraente. E o pior, você é tratado como se tivesse falhado como pessoa, como se você fosse um fracasso. A mídia coreana reforça isso o tempo inteiro. Você liga a TV e vê apenas um tipo de rosto, um tipo de corpo. As idols passam por avaliações físicas antes mesmo de estrearem. As agências de entretenimento fazem uma lista do que precisa ser corrigido no rosto delas. Eles têm cirurgia para praticamente tudo que é considerado não bonito. Isso não é algo escondido ou nossa, estou descobrindo algo. Não, eles falam abertamente sobre isso. É normal. Inclusive isso é esperado de você. O problema é que isso cria um padrão impossível para a população comum. Quando você vê essas celebridades perfeitas todos os dias, você começa a achar que isso daqui é o normal. E se você não parece com isso, você sente que tem algo de errado com você. A indústria de entretenimento criou uma geração inteira que acredita que ser feio, ou melhor, ser diferente, é um defeito que precisa ser consertado. E quanto mais você vê essas imagens, mais você acredita nisso. Tá, mas talvez você pense, bom, isso daqui é só na mídia, né? Na vida real as coisas devem ser diferentes. Não, elas não são. A discriminação por aparência na Coreia do Sul não fica só na TV e na mídia. Ela invade todos os aspectos da vida, principalmente o mercado de trabalho. Na Coreia, quando você manda um currículo, você é quase obrigado a colocar uma foto. Isso se você quer competir ali com outras pessoas e conseguir um emprego. Eles podem até negar isso em alguns casos, mas não é muito opcional. Tem que ser uma foto profissional, onde você está arrumada, maquiada e precisa ser atual. Porque muitas vezes os recrutadores vão julgar você pela sua aparência, antes mesmo de ler as suas qualificações. Pesquisas mostram que as pessoas consideradas mais atraentes têm muito mais chances de serem contratadas, mesmo quando as qualificações são idênticas, ou até mesmo quando a outra pessoa é melhor do que você. E o contrário também é verdade. Se você não se encaixa no padrão de beleza, as suas chances caem muito. Existem casos documentados de pessoas muito qualificadas que foram rejeitadas em dezenas de entrevistas simplesmente porque não eram consideradas bonitas o suficiente. E tem profissões onde isso daqui é ainda pior. Atendimento ao cliente, vendas, recepção, qualquer coisa que envolva contato com o público. Nesses casos, a aparência é praticamente um critério eliminatório. Não importa se você é a pessoa mais competente do mundo. Se você não tem o rosto que eles querem, você não consegue o emprego. Simples assim. Tem relatos de pessoas que foram dispensadas de processos com comentários sobre a sua aparência. Do tipo, você não tem o visual que a gente procura. A imagem da nossa empresa precisa de alguém mais apresentável. Isso daqui é relativamente normal. É até mesmo aceito pela sociedade. Existe um nome para esse problema. Geralmente é chamado de lookism. E é justamente por causa disso que surgiu um mercado completamente absurdo. A edição de fotos para documentos oficiais. Sim, você ouviu certo. As pessoas editam suas fotos de identidade
de currículo, de documentos oficiais. E isso é tão comum que existem aplicativos só para isso. Esses apps não são para tirar uma espinha aqui ou ali. Eles mudam a estrutura do seu rosto. Eles afinam seu queixo, aumentam seus olhos, clareiam sua pele, levantam seu nariz. Eles criam praticamente outra pessoa. E as pessoas usam essas fotos editadas em currículos para tentar se inscrever em universidades ou até mesmo em documentos oficiais do país. Você deve estar pensando, tá, mas isso não seria fraude? Tecnicamente sim, mas na prática é tão normalizado que ninguém questiona. Todo mundo faz, e todo mundo sabe o porquê que todo mundo faz. Então acabou virando parte do jogo. Se você não edita a sua foto, você fica em desvantagem, porque você vai estar competindo com versões editadas e perfeitas de outras pessoas. Isso mostra o quão ruim é o nível de pressão que existe lá. As pessoas literalmente preferem mentir sobre a própria aparência do que arriscar serem julgadas pelo que realmente são. E o mais triste é que isso daqui funciona. Estudos mostram que currículos com fotos mais atraentes, mesmo que sejam editadas, têm taxas de retorno muito maiores, mesmo que essa versão não exista. Mas não é só no trabalho, infelizmente, que isso afeta as pessoas. A pressão pela aparência perfeita destrói também relacionamentos, isola as pessoas e causa problemas de saúde mental muito graves. No mundo dos relacionamentos, a aparência é tratada como uma moeda de troca. Aplicativos de namoro são brutais, as pessoas são extremamente diretas sobre o que procuram, altura mínima, tipo de rosto, peso máximo. E se você não se encaixa, você simplesmente não consegue uma pessoa que se interessa em você. Não é uma questão de preferência, é uma questão de exclusão mesmo. E isso vaza para a vida real. Pessoas que não se encaixam no padrão de beleza relatam muitas dificuldades para encontrar parceiros. Elas são rejeitadas abertamente, às vezes com comentários até cruéis sobre a sua aparência. E o pior, isso daqui é socialmente aceito, é uma coisa normal. Ninguém acha errado rejeitar alguém só por causa da aparência. Isso cria um ciclo muito problemático. Quanto mais você é rejeitado, mais você se isola. E quanto mais você se isola, pior fica a sua saúde mental. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade social muito grave, depressão, elas param de sair de casa, param de interagir com outras pessoas, porque elas sabem que, no fundo, elas vão ser julgadas. O preconceito com aparência é extremamente comum, especialmente nas escolas. Crianças e adolescentes que não se encaixam nesse padrão geralmente são alvos constantes. Eles são chamados de coisas ruins, são excluídos de grupos e muitas vezes nem os professores intervêm, porque eles também foram criados nessa cultura. E se a Coreia é um país cheio de problemas de saúde mental, pode ter certeza que esse daqui é um dos motivos mais fortes para isso. E é aí que entra a indústria que lucra bilhões com esse sofrimento, a indústria das cirurgias plásticas. A Coreia do Sul tem a maior taxa de cirurgias plásticas per capita do mundo inteiro. Não é a maior em números absolutos, é a maior proporcionalmente. Eu vou te explicar. 1 em cada 3 mulheres em Seul já fez um procedimento estético. E entre mulheres jovens, esse número pode chegar a 50%. Os procedimentos mais comuns são a cirurgia para criar pálpebras duplas, rinoplastia para afinar e levantar o nariz, até mesmo cirurgias de mandíbula para criar aquele formato de V. Você também tem muito clareamento de pele, preenchimentos, botox e a lista continua infinitamente. Muitas vezes essas cirurgias são feitas de forma combinada. Você não faz só uma, você faz 3, 4 cirurgias ao mesmo tempo. E nada disso é barato. Um procedimento pode custar de alguns milhares a dezenas de milhares de dólares. Mas as pessoas pagam, porque elas acreditam que isso é um investimento necessário para a vida. O mais chocante é que cirurgia plástica se tornou presente de formatura. Tem pais que dão cirurgia para os seus filhos quando eles se formam no ensino médio, como se estivessem dando a eles uma ferramenta para ter sucesso na vida. Porque, em um certo sentido, eles estão de fato, levando em conta tudo que a gente está falando aqui. Um rosto considerado bonito para eles abre portas. Um rosto considerado feio ou diferente fecha essas portas. E isso é um problema muito sério, porque essas cirurgias têm riscos. Tem pessoas que desenvolvem problemas de saúde permanentes. Em alguns casos, pessoas que tiveram complicações piores, porque a pressão para ser perfeita é tão grande que muita gente arrisca a própria vida por isso. A parte boa de tudo isso que eu tô falando aqui é que nem todo mundo aceita isso calado. Existe um movimento crescente de pessoas que estão lutando contra esses padrões absurdos. São pessoas que estão dizendo, chega, eu não preciso me encaixar nesse padrão que vocês querem. Tem movimentos como o Escape de Corsé que incentiva mulheres a abandonarem os padrões de beleza extremos.
Mulheres estão cortando o cabelo curto, parando de usar maquiagem, usando roupas mais confortáveis ao invés de roupas que apertam e machucam, e elas estão compartilhando as suas histórias nas redes sociais. Claro que nada disso é fácil, tá? Essas mulheres enfrentam críticas muito duras, são chamadas de desleixadas, de radicais. Alguns empregadores se recusam a contratá-las. Alguns familiares não aceitam, mas elas continuam, porque elas sabem que alguma coisa precisa mudar. Tem também grupos de ativistas que estão pressionando por mudanças nas leis trabalhistas. Eles querem tornar ilegal a discriminação por aparência em processo seletivo de trabalho. Eles querem proibir que as empresas exijam fotos dos currículos. São mudanças pequenas, mas que podem fazer uma grande diferença. E tem pessoas compartilhando suas histórias. Essas histórias criam consciência nas pessoas. Faz elas perceberem que, no final das contas, elas não estão sozinhas. Esse aqui era um assunto que eu queria conversar mais abertamente em um vídeo específico com vocês. Foi um vídeo complicado de fazer, porque tem muitos relatos complicados e pesados também. Comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso. A gente vai continuar conversando aqui nos comentários, que é mais aberto. Eu sempre respondo os comentários de vocês e vejo cada um deles. Muito obrigado por assistir até aqui. E aqui na sua tela vai estar aparecendo outro vídeo do canal, para que depois que você comente, você possa clicar aqui e continuar comigo. Eu te vejo lá, e um abraço.